Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Estamos aqui no monte, daqui a pouco nós vamos orar, daqui a pouco nós vamos clamar a Deus por todos que nos acompanham pela internet, lembrando os irmãos que nós estamos na campanha na madrugada, de 12 madrugadas, a misericórdia de Deus e das portas abertas. Amém? Hoje é a segunda madrugada. Eu espero vocês. Às 23h40 estaremos ao vivo aqui no canal. Ontem foi uma bênção. Nós estávamos quase com 600 pessoas ao vivo. E é bênção de Deus. Amém, irmãos? Eu estava aqui meditando na palavra de Deus, vindo para cá, em Atos capítulo 6, no versículo 4. Nós temos que perseverar no ministério da oração e no ministério da palavra. Nós temos que perseverar, no ministério da oração e no ministério da palavra. Quem está me escutando? Uma igreja que não tem palavra, uma igreja que não tem oração, é uma igreja morta. Vocês concordam comigo? Quem concorda comigo, dá like e compartilha. Uma igreja que não tem oração, que não tem palavra de Deus, é uma igreja fracassada. Eu queria que alguém colocasse para mim os textos bíblicos aí na tela. Então, irmãos de outros países que me acompanham aqui pela internet, se não tem oração, se não tem palavra, o que vai ser de nós? O que vai ser de você, da sua vida espiritual? O que vai ser de mim? Irmã Caroline, irmão João Paulo, irmã Jandira, irmã Nilma, os irmãos que estão entrando ao vivo. O que vai ser? Irmã Valéria, irmã Eva, o que vai ser da nossa alma? O que vai ser da nossa vida se nós não orar? Se nós não buscar a palavra? Entendeu, irmã Sandro? Irmã Stephanie, missionária Miriam, irmã Joel, irmã Elaine, irmã Carla, irmã Maria Menezes, irmã Josiane. O que vai ser de nós sem a oração e sem a palavra de Deus? Nós não vamos a lugar nenhum. Espiritualmente não. Nós não vamos crescer. Nós não vamos desenvolver espiritualmente. E o que é que o diabo está fazendo? O diabo tirou a oração das igrejas. Você já percebeu que as igrejas não oram mais? Quem já percebeu? Quem já percebeu que as igrejas não oram mais? As igrejas não oram mais. As igrejas não dobram mais o joelho para falar com o Senhor. As igrejas não clamam mais a Deus de joelho. Porque as igrejas parou de orar. Qual foi o motivo? Qual foi o motivo que fez as igrejas parar de orar?
Qual foi o motivo que fez as igrejas parar de pregar a palavra de Deus? Sabe qual foi o motivo? O motivo foi o pecado. O pecado é o motivo. O pecado, o mundo lá fora é o motivo que as igrejas pararam de orar. Você vê lá em Atos capítulo 4, verso 31. Havendo eles orado, Deus moveu aquele lugar onde todos estavam reunidos. O diabo tem medo de uma pessoa que tem propósitos de oração. Você sabia, irmãos, que o diabo tem medo? Você sabia que o diabo tem medo de pessoas que têm propósitos de oração? O diabo tem medo de uma mulher que ora, de uma mulher que jejua, de um homem de oração, de um homem de jejum. O diabo tem medo. Quem está me escutando? Vocês estão me escutando? Vamos compartilhar, vamos dar um like no vídeo. Então nós temos que voltar à prática da oração. Nós temos que voltar a ter desejos de orar. Nós temos que voltar, irmãos, à prática do jejum, à prática da oração, à prática da busca. Porque o inimigo, ele está colocando festas nas igrejas para tirar a oração. Bonecos fantoches de cabeça grande. Tudo isso é demônio. Até a igreja Deus e Amor agora está botando boneco da cabeça grande. Assembleia de Deus, Universal, Igreja Batista. E Deus me revelou que Satanás está colocando esses bonecos fantoches da cabeça grande para tirar a oração da igreja, para tirar a libertação, os cultos de libertação. E nós já estamos vendo os demônios agindo. E os pastores estão cegos espiritualmente. Por isso que a Bíblia diz: ai do pastor inútil que abandonou o rebanho. Ai do pastor inútil que abandonou o rebanho. Zacarias capítulo 11, versículo 18. Quem não prega o verdadeiro evangelho, ele abandonou o rebanho. Quem concorda comigo, irmãos? Está muito pouco like nesse vídeo. Está muito pouco. Vamos compartilhar. Irmãos, a igreja primitiva era uma igreja de oração. Era uma igreja de poder de Deus, unção de Deus. Era uma igreja diferente, era uma igreja alegre. Era uma igreja cheia da glória de Deus. A igreja primitiva era uma igreja que incomodava os demônios. Eu queria pedir para os administradores me ajudar aí, por favor. Vamos colocar os textos na tela para o povo ler. Vamos trabalhar para Jesus, os administradores que estão aí. Vamos trabalhar para Jesus, irmãos. Vamos trabalhar para o Senhor Jesus. Então, irmãos, nós não podemos seguir o que o diabo está implantando. Nós não podemos seguir
Nós não podemos aceitar aquilo que o diabo está implantando dentro das igrejas. Deus me revelou esses dias no monte que tem 7 coisas que o diabo colocou dentro das igrejas. E os pastores não estão enxergando. Quem quer saber quais são as 7? Só quem quer saber dá like e compartilha. Deus me revelou esses dias no monte, de noite, orando. Existem 7 coisas que o diabo colocou dentro das igrejas, que os pastores aceitaram. Outros estão cegos espiritualmente. Não consegue ver. Não consegue enxergar. Por isso que Jesus falou: pode um cego guiar outro cego? Eu quero fazer essa pergunta aqui, nessa tarde. Pode um cego guiar outro cego? Irmãos, tem como? Tem como um cego, uma pessoa que não enxerga, querer guiar outro cego que também não enxerga? Tem como um cego guiar outro cego? Jesus falou: ambos, os dois cairão num buraco. Os dois cairão dentro de um buraco. E o que tem de gente por aí que não se libertou, que ainda não está enxergando. O que tem de gente por aí, irmãos, Jesus chegou a dizer, né? Instrutores cegos, guias cegos. Jesus chegou a relatar, quando ele estava pregando: deixe os guias cegos, eles são condutores cegos. Hoje, irmão, nós vemos tanta gente dentro da igreja que se diz ser papa, que se diz ser missionária, que se diz ser presbítero, bispo, obreiro, obreira, e estão cegos. Mateus capítulo 15, verso 14. Eu vou revelar 7 coisas que Deus me revelou, que o diabo colocou dentro da igreja. Quem quer escutar? Sabe qual é a primeira? Deus me revelou, irmãos. A Bíblia diz que Deus revela o seu segredo aos seus profetas. A Bíblia diz que Deus revela o seu segredo aos seus servos, aos seus profetas. Deus revela a verdade. Quem acredita? Quem acredita que Deus revela a verdade? Você acredita que o Espírito de Deus revela a verdade? Ele revela. Se você jejuar, se você botar o rosto no chão, se você buscar na oração, se você se santificar, Deus mostra, Deus revela. Amós capítulo 3, versículo 7. Vou falar nessa tarde de 7 coisas que Satanás colocou dentro das igrejas, que muitos acham que é normal, que é santidade, que não é pecado. Sabe qual é a primeira? A primeira. Quem quer saber qual é a primeira? Sabe qual é a primeira? A primeira. Que Deus só quer o coração. Quem já viu isso? Quem já viu dentro das igrejas? Que Deus só quer o coração.
Isso é mentira. Se você escutar algum padre, algum pastor, um bispo, falar que Deus só quer o seu coração, pode ter certeza que essa pessoa é um falso profeta. Porque a minha Bíblia diz que Deus quer corpo, alma e espírito. Primeira carta, Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Eu tô achando que os irmãos não tá gostando, não. Ninguém deu like no vídeo para ganhar almas. Quem tá gostando da palavra? Diga agora a Deus aí. Os falsos profetas estão por aí pregando prosperidade, terapia do amor, vida sentimental, carro, casa, mansão, iate, navio. Os falsos profetas estão por aí pregando pregações terrenas para enganar o povo. Aleluia! Os falsos profetas não pregam santidade. Quem sabia disso? Você sabia que os falsos profetas não pregam santidade? Jamais. Jamais. Os falsos profetas não pregam santificação, pureza. Os falsos profetas só pregam coisas terrenas, coisas físicas. Eles só pregam pregações terrenas. Por isso que as igrejas estão lotadas. Quem reparou? Quem já reparou que as igrejas estão lotadas? A igreja católica está lotada. Porque o povo quer milagre. O povo quer cura. A igreja católica romana, dia de domingo de manhã na missa, está lotada. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, aqui nesse canal eu sou odiado. Quem sabia? Muita gente aqui nesse canal não vai com a minha cara. Mas eu não tô nem aí. Se eu fosse alargar as portas aqui, as lives daria 2.000, 3.000, 5.000 pessoas ao vivo. Tem muita gente nesse canal aqui que não vai com a minha cara. Rabadagachébia. Importante é Deus estar comigo. Importante é o Espírito Santo estar do meu lado. O importante é Deus aprovar a minha pregação. Porque o apóstolo Paulo diz: é melhor agradar a Deus ou agradar os homens? Irmãos, é melhor agradar quem? A Deus ou os homens? Essa é a pergunta que o apóstolo Paulo fez à igreja. É melhor agradar quem? A irmãzinha que não quer nada com nada na igreja? Que vive uma vida mundana, não quer se arrepender? Melhor agradar quem? Tem muita gente, irmão, que está dentro das igrejas passando tempo. Quem a percebeu? Quem a percebeu? Já percebeu que tem muita gente dentro da igreja passando tempo? Passa ano e entra ano e a pessoa não se converte. Passa ano e entra ano e a pessoa não muda. Fica do mesmo jeito. Muita gente está passando tempo dentro das igrejas.
Muita gente está perdendo tempo dentro da igreja. É multidão. É multidão. Quem está me escutando, pelo amor de Deus, diga glória a Deus. Quem está me escutando? Você que entrou aqui na live, você quer alguma coisa com Deus? Você quer algo com Deus? Você que entrou aqui, você quer alguma coisa com Deus? Você quer algo com Deus? Você quer servir a Deus? Oh, aleluia! Você quer servir a Deus? Ou você entrou aqui para passar tempo, perder tempo? São 7 coisas que o diabo colocou dentro das igrejas, que muita gente pensa que é normal. Gálatas capítulo 1, versículo 10. É melhor agradar a Deus ou agradar os homens? Irmãos, são 7 coisas. Anota isso aqui, pode anotar. Pega a caneta aí e anota. Deus me revelou no monte, buscando a presença dele. Raixede comandagassúbia. Ramantui raixede comandagassúbia. Retecoxo de cobianda rabachébia. Rabadagachébia. Oh, rabadagachébia. São 7 coisas que o diabo colocou dentro das igrejas, que o povo está achando normal. Quem quer saber? Vou falar das 7. Anota aí. Pode escrever. Deus só quer o coração. Isso é a pior mentira que o diabo inventou. Quem concorda comigo? Isso é a pior mentira que o diabo colocou dentro das igrejas. Que Deus só quer o coração. Deus é açougueiro? Deus é açougueiro? Para querer só o seu coração? Isso é mentira. Isso é conversa fiada, isso é mentira do diabo. Deus quer corpo, alma e espírito. Quem concorda comigo, dá like e compartilha. Por favor. Eu vejo pastores aí nas igrejas, entrega o seu coração para Deus. Espera aí. Entrega o seu coração para Deus? Nós temos que entregar corpo, alma e espírito. Vocês concordam comigo, irmãos? Você vai nas igrejas aí, os pastores entregam o seu coração para Deus. Eu nunca vi escrito isso na Bíblia. A palavra de Deus está escrito. Deus quer corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. O certo é o pastor subir no altar e falar: irmãos, entrega a sua vida, corpo, alma e espírito agora para Deus. Diga aleluia, irmãos. Logo, logo estarei em Angola. Deus vai preparar minha ida aí em Luanda, em Angola, em Moçambique e Maputo. Logo, logo. Então, é mentira. Deus não quer só o coração, não. Deus quer corpo, alma e espírito. Nós temos que servir a Ele de corpo, alma e espírito. A segunda coisa, o diabo colocou dentro das igrejas pinturas. As pinturas é de Deus, irmão? Irmãos, aperta o OK aqui, ó, com fé. Aperta com fé aqui, ó. Vamos ganhar alma para Jesus. Dá um lugar para Deus aí. As pinturas é de Deus?
Todo tipo de pintura, seja batom, pintar cabelo, pintar a unha do pé, pintar os olhos, fazer sobrancelha, pintar os olhos. Nenhum tipo de pintura vem de Deus, mas o diabo colocou. O diabo colocou as pinturas na Deus e Amor. O diabo colocou as pinturas na Assembleia de Deus. O diabo colocou as pinturas na Congregação Cristã do Brasil. O diabo colocou as pinturas dentro das igrejas evangélicas. Nenhum tipo de pinturas vem de Deus. Quem concorda comigo? Quem concorda comigo? A Bíblia diz, em Provérbios capítulo 7, no versículo 10 e 11. Eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astúcia de coração. As pinturas é do Egito. 1 Pedro capítulo 3. Os adornos não seja o exterior, como trança de cabelo, uso de joia e vestido de luxo. Todo tipo de pinturas veio do Egito, veio da Babilônia, veio da Grécia, veio de Atenas. Porém, as igrejas evangélicas aceitam pinturas. Tem um falso profeta aí na África, dizendo ser o profeta Elias. E esses dias eu mandei um recado para ele. O profeta Elias nunca aceitou brinco na orelha, costume do Egito. Porque quem usava brinco, quem usava pintura era Jezabel. 2 Reis, capítulo 9, versículo 30. Jezabel pintou os olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Tem um falso profeta aí na África, dizendo ser o profeta Elias, aceitando doutrina de demônio. Que profeta Elias é esse? Isso aí não é profeta Elias, não. Isso é o falso Elias, falso profeta Elias. Porque o profeta Elias da Bíblia nunca aceitou brinco na orelha e batom em pinturas, porque isso é doutrina de demônio, é culto aos deuses do Egito. Porque quando eles iam cultuar os seus deuses, eles colocavam brinco na testa, brinco no nariz, brinco no umbigo, nas partes íntimas, nas orelhas, no olho. Isaías capítulo 3, versículo 18. Naquele dia o Senhor tirará os pendentes nas orelhas, no nariz. Quando eles iam adorar os deuses no Egito, eles se pintavam, botavam as argolas nas orelhas. Só que isso virou santidade nas igrejas evangélicas. Quem sabia que brinco, salto alto, pinturas, veio lá do Egito? Quem sabia? Quem sabia? Vamos dar like no vídeo. Todo tipo de pinturas veio lá do Egito. As mulheres que viviam nas pirâmides de Faraó, elas andavam assim, ó. Elas andavam cascavelando dentro das pirâmides. Isaías 3,16. As filhas de Sião anda cascavelando, anda com o peito empinado. Salto alto, pintura, brinco na orelha. Tudo isso é paganismo, tudo isso veio lá do Egito. Veio lá dos deuses do Egito. Veio lá dos deuses da Babilônia, da Grécia, de Atenas. E isso
está dentro das igrejas. Quem está me escutando, pelo amor de Deus, vamos compartilhar. Eu sei que Satanás tem raiva dessa pregação. Eu sei que Satanás tem ódio dessa pregação. Eu sei que Jezabel queria matar o profeta Elias, porque o profeta Elias desafiou o sistema maligno de Jezabel. Eu digo para os irmãos, dentro das igrejas evangélicas, está cheio de doutrina de demônios. Quem concorda comigo, irmãos? Todo tipo de pintura, os macumbeiros sabem, é da pombagira. Você sabia? Se você for lá no centro de macumba agora e perguntar para as macumbeiras, os bruxos, brinco, batom, unha vermelha, de quem que é? Os macumbeiros vão falar. O quê? Irmãos? Responda para mim. Se você for no terreiro de macumba, o macumbeiro não conhece a Bíblia, tá cego espiritualmente, não é cristão, os bruxos, as feiticeiras. Aí você faz uma pergunta lá. Macumbeira, de quem que é o batom? De quem que é o batom? De quem que é o salto alto? De quem que é as pinturas de unha vermelha, azul, preto, roxo? De quem que é as pinturas? Manifestou um demônio lá em São Miguel Paulista. Eu perguntei pro demônio, quem estava no culto? Quem estava no culto? Não, não é legalismo não, é santidade. Porque Deus não criou ninguém com a cara pintada. Eu perguntei pro demônio no culto lá em São Miguel, manifestou um demônio na mulher. Falei, diabo, as pinturas veio de quem? De quem veio as pinturas, Satanás? O demônio falou. Demônio Maria Padilha. Quem está escutando a verdade? Se você não está gostando da palavra, vai lá escutar o Edir Macedo. Se você não está gostando da verdade aqui, vai lá escutar o padre Marcelo Rossi, o padre Zezinho, o Papa. Quem está gostando da palavra? Se você está aqui nesse canal e não está gostando da verdade, vai lá escutar o Valdemir da Mundial. Meus filhinhos, vai lá escutar ele. Vai lá escutar ele. Aqui nós vamos pregar a verdade. Em nome de Jesus. Aqui nós vamos pregar o verdadeiro evangelho. Se você não está gostando da palavra, vai lá escutar o padre Zezinho. Vai lá escutar o padre Marcelo Rossi. Vai lá escutar os feiticeiros. Aqui nós vamos pregar a verdade nua e crua. Quem pode dar glória a Deus, irmãos? O demônio fica revoltado. Você sabia que quando você começa a pregar a verdade, o diabo fica revoltado? Quem já percebeu? Já percebeu? Você começa a falar da santificação do corpo, da alma e do espírito. Os demônios ficam revoltados. Agora prega prosperidade. Prega terapia do amor, vida sentimental, pra você ver se esse povo não gosta. Prega. Quando você começa a pregar contra o pecado, quando você começa a pregar santidade, quando você começa a pregar contra o mundo lá fora, os demônios ficam revoltados. Satanás fica revoltado. Diga glória a Deus, irmãos. Diga glória a Deus. Dá um like no vídeo aí para envergonhar o diabo. Pode dar ok aí.
Então, irmãos, essa história que Deus só quer o coração, isso é mentira do diabo. Corpo, alma e espírito. Pinturas dentro da igreja não é de Deus. Quem concorda comigo? Quem concorda comigo? Nenhum tipo de pintura. Irmãos, posso fazer uma pergunta aqui? Você vê algum pastor pregar isso nas igrejas por aí? Quem não vê? Quem que você não vê? Nenhum tipo de pinturas é de Deus. Nada. Nem pintar os olhos, nem usar batom, pintar a cara de maquiagem, pintar as unhas, pintar o cabelo. Nada. Nenhum tipo de pinturas vem de Deus. Tudo isso é costume do mundo lá fora. Tudo isso é costume do mundo lá fora. Você sabia que se o Edir Macedo falar isso aqui, a Igreja Universal esvazia? Quem concorda que esvazia? Se o Edir Macedo pregar contra pinturas, esvazia. Se o Valdemiro pregar contra pinturas da Mundial, esvazia. Se o R.E. Soares da Guia da Graça pregar contra pinturas, esvazia. Se eles pregar na Assembleia de Deus, na Batista, na Quadrangular, na Presbiteriana, se eles pregar isso aqui, as igrejas esvaziam, irmão. Quem concorda que esvazia? Quem concorda comigo que esvazia? Se pregar contra pinturas, a igreja esvazia. Esvazia. Porque o povo não quer santificar os seus corpos para servir a Deus. O povo não quer santificar suas vidas para servir a Deus. Eles querem escutar prosperidade. Eles querem escutar a terapia do amor. Eles querem escutar a vida sentimental. Eles querem escutar carro, casa, dinheiro, emprego, sucesso financeiro. Eles querem escutar a pregação terrena. Eles querem escutar a pregação que agrada a carne deles. Por isso que lá em Miqueias, capítulo 3, versículo 10, fala que os profetas ensinam por interesse. Os profetas profetizam pelo dinheiro. Os profetas ensinam por interesse. Tá cheio de pregador aí pregando atrás de dinheiro. Tá cheio de pregadores por aí profetizando atrás de dinheiro. Os profetas, eles profetizam por causa do dinheiro. Quem está me escutando, pelo amor de Deus, dá like e compartilha. A terceira coisa. A terceira que Deus me revelou. A terceira é comércio dentro da igreja. Irmãos, vocês sabiam que dentro da igreja não pode vender nada? Quem sabia? Fala pra mim uma igreja que não tem comércio. Uma. Até na congregação que estão do Brasil, eles estão vendendo véu, hinos na porta da igreja. Aqui em São Paulo, eu passei na porta da CCB, a congregação bem grande aqui em São Paulo, no Bresser. Tava lá vendendo véu, vendendo saia, hinaro da harpa, louvor. Irmão, você sabia que é mandamento? Você sabia, irmãos, que é mandamento? Mateus capítulo 21, versículo 13. Jesus falou
a minha casa será chamado casa de oração. Quem concorda comigo, irmãos? Que dentro da igreja não pode vender nada. Quem concorda comigo? É rifa. É pastor sorteando moto dentro da igreja. Televisão. É fazendo rifa dentro da igreja. É gente cometendo pecado. É pastor vendendo galão de água por R$100. É pastor vendendo toalha ungida por R$200. Trombeta de plástico, tijolo. É pastores vendendo sal grosso. Saquinho de sal grosso para expulsar demônio. É a igreja católica vendendo imagem de escultura, bonecos de gesso. É a igreja católica romana vendendo cruz, rosário, vela para rezar para os mortos. É um comércio terrível. E eu digo para os irmãos, quem faz comércio da palavra de Deus não vai entrar no céu. Quem concorda comigo? Quem concorda comigo? Quem faz comércio das coisas de Deus não vai entrar no céu. Não vai. Esses dias lá na Deus e Amor, estava vendendo chaveirinho do Davi Miranda, chaveirinho. Comércio, irmão. Pelo amor de Deus. Biografia, vendendo livro do Davi Miranda, biografia, ganhando dinheiro. Pelo amor de Deus. Imaginou um pastor morre, aí quer fazer livro, vender biografia, se enriquecer vendendo um livro na igreja. Essas coisas não é de Deus. Essas coisas não é de Deus, irmão. O apóstolo Paulo morreu. Qual foi a biografia que ele deixou? Quantos livros ele mandou vender? O apóstolo Paulo morreu. Vê se a igreja primitiva fez biografia da vida dele para vender livro. Não! Raixa de comanda súbia. Rabadagachébia. O apóstolo Paulo falou: aleluia! Depois da minha partida, entrarão lobos cruéis que não pouparão rebanho na igreja. E irmãos, eu tô pregando aqui, tem gente que tá com desejo de vomitar aí, ó. Vai vomitar. O evangelho que eu tô pregando aqui é santo. Nessa tarde Deus vai curar os enfermos. Nessa tarde Deus vai arrancar as macumbas. Porque o evangelho que eu estou pregando aqui é puro, é santo, é verdadeiro. É o evangelho de Deus. Em nome de Jesus, fica até o final. Fica até o final que eu vou orar. Fica até o final que eu vou fazer a oração. As pessoas estão vendendo o evangelho. Quem é contra o comércio na igreja, dá um like no vídeo. Você é contra comércio na igreja? O apóstolo Pedro, em 2 Pedro capítulo 2, falou: e farão de vocês comércio com palavras fingidas. Irmão, o apóstolo Paulo falou em Atos capítulo 20, versículo 29. Depois da minha partida, entrarão na igreja lobos cruéis que não vai poupar o rebanho. Nós estamos vendo lobos cruéis que não estão poupando o rebanho. Não estão poupando o rebanho. Irmão, você acha que é certo a Deus Amor vender boneco da cabeça grande?
Você acha que é certo as igrejas vender boneco fantoche para as crianças? Você acha que é certo? É, irmão? Esses bonecos aí é tudo demônio. Enxumirim. Assembleia de Deus, Universal, Deus e Amor, Batista, Quadrangular. Esses bonecos da cabeça grande, com o olho esticado para cima, é tudo demônio. Espírito maligno. Perturbando as crianças. Enxumirim. Isso é enxumirim. 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 Deus me revelou que esses bonecos que tá dentro das igrejas aí dançando, com a cabeça grande, com o olho pra cima, tudo isso aí é demônio, é espírito maligno. A igreja não precisa de teatro. A igreja não precisa de animação para animar a plateia. A igreja precisa é orar. A igreja precisa jejuar. A igreja precisa voltar ao primeiro amor, às primeiras obras, porque os demônios invadiu as igrejas com espíritos enganadores. Quem está me escutando? Quem está me escutando? Eu queria chegar nos 1000 likes nesse vídeo, mas eu sei que o diabo luta para esse vídeo não crescer. Eu queria que esse vídeo aqui chegasse para os dirigentes, para os pastores, para as missionárias, para eles despertar. Mas eu sei que o diabo luta, eu sei que os demônios lutam, para as pessoas não ouvir a verdade. Mas a verdade tem que ser pregada, a verdade tem que ser falada, a verdade tem que ser anunciada, a verdade tem que ser profetizada, anunciada. Tem muita gente seguindo doutrina de demônio, achando que está indo para o céu. Tem muita gente que está sendo enganado pela serpente, enganado pelos espíritos malignos. Aleluia. Glória a Deus. Atos capítulo 6, versículo 4. Nós temos que voltar ao ministério da oração e do jejum e da palavra. Nós temos que voltar a fazer o que a igreja primitiva fazia. A igreja primitiva orava e buscava a palavra. Quem está entendendo, irmãos, que eu estou pregando? Glória ao Espírito Santo de Deus. Irmãos, a quarta, a primeira, Deus só quer o coração. A segunda, pinturas. A terceira, comércio na igreja. A quarta, você já reparou que as igrejas estão preocupadas com política e esqueceu do reino dos céus? Igreja que tem política, igreja que aceita política dentro do lugar de oração, do santuário, casa de oração, é igreja que caiu na derrota, no fracasso. Toda a igreja que aceita política, lá dentro do altar, é uma igreja derrotada e fracassada. Quem está me escutando? O que eu estou pregando? Quem está escutando? Rabadagachébia. Eu sei que o diabo não está gostando. Eu sei que o diabo não está gostando. Política na igreja é derrota. Esse ano de 2026, vocês vão ver a bagunça que vai estar dentro das igrejas aqui no Brasil. Esse ano de 2026, vocês vão ver a política. Vocês vão ver a bagunça que vai estar dentro das igrejas.
preocupado com o PT, preocupado com o Bolsonaro, preocupado com o Lula. Você vai ver até pregadoras na internet. Escute isso aqui, grava. Você vai ver pregadoras na internet aí, ó. Vai mudar o discurso. Não vai ser sobre a volta de Jesus mais não. Vai ser política. Grava o que eu tô falando. Pregadoras na internet que parecem ser servas de Deus, mas não é. Grave isso aqui. Pode gravar, pode escrever. Pregadoras aí na internet que parecem ser servas de Deus, mas não é. O discurso delas vai mudar. Vai falar de política no canal delas. Eleição, política, Bolsonaro, PL, PT, Lula. O meu assunto é sobre a volta de Jesus. Quem aqui o seu assunto é outro? Quem aqui o seu assunto é outro? Pastor, a minha conversa é outra. O meu assunto é outro. A minha conversa é sobre a volta de Jesus. O arrebatamento. Meu assunto é outro. O meu assunto é outro. Porque os apóstolos falavam o quê? Eles pregavam o quê, os apóstolos? Atos capítulo 1, versículo 11. Varões galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir ao céu, um dia vai voltar. Um dia vai voltar, ele vai voltar. Irmãos, como Satanás destruiu as igrejas. Quem concorda comigo? O diabo destruiu as igrejas. Ele foi entrando devagarzinho, de mansinho. Foi colocando comércio, foi colocando política, foi colocando doutrina de Jezabel, pinturas, adultério, foi colocando mudanismo dentro da igreja. Agora é os bonecos de cabeça grande, boneco fantoche. Meu Deus. Oh, meu Deus, misericórdia. Agora é boneco da cabeça grande. Agora é boneco. Já imaginou? Irmãos, para pensar. Para pensar. Agora é boneco da cabeça grande. Estão lá dançando. Com os olhos esticados para cima. Com os olhos esticados para cima. Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Que situação chegou às igrejas. Tudo para animar as plateias. Tudo para animar o povo. Irmão, quem anima o povo é o Espírito Santo, é a presença de Deus que alega o povo. Ser sincero, você está vendo algum pastor pregar contra boneco da cabeça grande na igreja? Quem nunca escutou? Quem nunca ouviu? Ser sincero. Eu não estou vendo ninguém falar. Eu não estou escutando ninguém falar na internet. Eu estou vendo todo mundo com a boca calada, em silêncio. Esses bonecos aí é tudo demônio. Veio do inferno. Esses bonecos aí, ó.
Vai acostumando, vai. Sabe o que o diabo quer fazer? Você se acostumar com o pecado. Agora você entende por que o diabo tem raiva de mim? Agora você entende por que o inferno tem raiva de mim? Agora você entende por que os demônios têm raiva desse canal, tem ódio desse canal, tem raiva das lives, tem raiva desse canal, o diabo. Tem ódio. Raiva. Raiva e ódio. Porque o diabo, ele tampou a boca dos pregadores. O dinheiro tampou a boca dos pregadores. O dinheiro. O dinheiro. O dinheiro. O dinheiro tampou a boca dos pregadores. A fama, o dinheiro, o status, a fama. Muitos viraram falsos profetas. A Débora Miranda virou falso profeta. Irmão, olha pra mim. A Débora Miranda virou falso profeta. Quem concorda comigo aqui? Quem concorda comigo? Marco Feliciano virou falso profeta. Pastor Adeuto Costa. Napoleão Falcão. Edir Macedo, Valdemiro. Tudo falso profeta. Falso profeta não prega santidade. Falso profeta gosta de prosperidade. Falso profeta gosta de vida regalada. Prosperidade. Falso profeta não prega santificação. Falso profeta não prega porta estreita. Falso profeta não prega caminho estreito. Falso profeta, eles não pregam que para servir a Deus tem que renunciar. É gente tomando santa ceia de qualquer maneira na igreja. E estão adoecendo, viu, irmãos? Tem gente recebendo doença. Você que fica tomando ceia nessas igrejas de falso profeta aí, ó. Cuidado para você não adoecer. Cuidado para a doença não te pegar. Você que fica tomando ceia nessas igrejas mundanas, nessas igrejas que aceitam o pecado. Cuidado para você não adoecer. Cuidado para a doença não pegar você. Cuidado. O outro evangelho é doença. O outro evangelho é doença. O outro evangelho é doença. É doença, irmão. Quem concorda comigo? A Bíblia diz, bem claro, em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Ainda que desça do céu um anjo e pregue outro evangelho que não seja esse, é anátema. É anátema. É maldito, é falso. Outro evangelho. Será que você está seguindo outro evangelho? Olha quantos evangelhos estranhos por aí. Uma mulher com a boca pintada falando em línguas. Uma mulher de batom na boca falando em línguas. Uma mulher com cabelo pintado de verde, azul, falando em línguas. Uma mulher com roupa leg, mostrando o útero, falando em línguas. Uma mulher com roupa de ginástica, calça apertada, sex, falando em línguas. Falando em línguas.
Lá perto de casa tem um pastor da Assembleia de Deus, está no terceiro casamento. Pula, sapateia, dá piruleta na igreja. Camarada tá no terceiro casamento. Largou da primeira mulher, daqui a pouco arrumou outra. Ficou 2 anos, agora tá com a terceira mulher. E lá na igreja pula, sapateia, dá piruleta, fala em línguas. Espírito enganador. Espírito enganador tomou conta das igrejas. Quem está me escutando, pelo amor de Deus? Quem está me escutando, pelo amor de Deus? Quem está me ouvindo? Eu quero que vocês dêem o like no vídeo para o vídeo crescer. A quinta coisa, a quinta. Eu quero falar de 7 coisas que o diabo colocou dentro das igrejas. Que o povo tá achando que é santidade, que tá indo pro céu e não tá. Eu falei da primeira, Deus só quer o coração, que é mentira. A segunda, pinturas. O terceiro, comércio. A quarta, a política na igreja. E a quinta, quem quer saber? Quem quer saber qual é a quinta? A quinta. Pastor, qual é a quinta? Uma igreja que não ora. É uma igreja que o demônio tomou conta dela. Aonde você congrega aí tem oração? Ou tem frieza espiritual? Uma igreja que não ora é uma igreja fracassada, derrotada. Uma igreja que não ora, os demônios não têm medo dela. Você já reparou que as igrejas não estão mais orando? Você já reparou? É 1 hora de louvor e 10 minutos de oração. É 1h30 de louvor e 20 minutos de oração. Tá orando não. Tem hora que eu fico observando na igreja, pessoas conversando, batendo papo, sentado olhando pro outro na cadeira, no banco da igreja. O povo não tá mais orando. Irmão, quem não estiver gostando da live, pode sair fora. Quem tá gostando, dá um like no vídeo e compartilha, por favor. Eu sou sincero. Quem não tá gostando da live, vai lá escutar o Padre Zezinho. Vai lá escutar o Padre Marcelo Rossi. Você não tá gostando da pregação, não? A pregação tá te incomodando? Vai lá escutar o Papa. Vai lá escutar o Edir Macedo pregar prosperidade. Fogueira Santa de Israel. Vai lá escutar o Valdemiro. Meus filhinhos, meus filhinhos. Ô, meus filhinhos. Vai escutar ele. Vai lá escutar ele. Se não tá gostando, é só sair fora. Diga amém, irmãos. Diga amém. Se não estiver gostando, não fica perturbando aqui não. Se não estiver gostando, não fica perturbando a live aqui não. É só sair fora. Então, irmãos, uma igreja que não ora é uma igreja fracassada. Viu, irmãos? Viu, igreja? Uma igreja que não ora é uma igreja fracassada. Quem concorda comigo? Atos capítulo 6, versículo 4. Nós temos que se dedicar ao ministério da oração e da palavra. Nós temos que se dedicar, você e eu,
ao ministério da oração e da palavra. Se na hora, irmão, é uma igreja fria, fracassada. Deus falou para mim que esse ministério aqui é diferente. Deus falou para mim, meu filho, eu quero uma igreja diferente. Eu quero uma igreja avivada. Eu quero uma igreja que busca a minha presença. Eu quero uma igreja que me ama, de corpo, alma e espírito. Eu quero uma igreja pura, santa. Eu quero uma igreja que chora na minha presença. Eu quero uma igreja diferente das outras. Você vai na Assembleia de Deus, com todo respeito. O povo não ora. Quem concorda comigo? Você vai na CCB, o povo não ora. Você vai na Universal, o povo não ora. Você vai na Deus e Amor, a oração está acabando na Deus e Amor, está acabando. E quando o crente não ora, é perigoso. Porque, irmão, o que dá força para nós é a oração e o jejum. Quem concorda comigo? Concorda comigo? Rabadagashébia, rabadagashébia, rabadagashébia. Eu sei que o Espírito de Deus está aqui. Eu sei que a presença de Deus está aqui. Eu sei que a nuvem branca de Deus está aqui. A presença de Deus está em nosso meio. O Senhor está em nosso meio. O Senhor ama a verdade. O Senhor ama a verdade. Se não tem oração, a igreja cai na derrota. Se você não tem costume de orar, quem gosta de orar? Quem que você gosta de orar? Pastor, eu gosto de orar. Quem gosta? Certeza? Eu lembro quando eu comecei no evangelho, eu não tinha costume de orar. Orava pouco. Depois que eu entrei para a sã doutrina, depois que eu entrei para a santificação do corpo, da alma e do espírito, Deus colocou em mim o desejo de orar. O desejo de orar. Se você não tem desejo de orar, pede para Deus colocar em você esse desejo de orar. Deus me revela que tem pessoas aqui que você não consegue orar. Deus me revela que tem pessoas aqui que o diabo não quer deixar você orar. Deus me revela que tem pessoas aqui, aleluia, Espírito de Deus, que você precisa voltar a orar, que você precisa voltar a buscar o Senhor. Tem pessoas aqui, ó, que tá fraco na oração, tá fraco. Atos capítulo 4, verso 31. Havendo eles orado, Deus moveu aquele lugar. Se você quer que Deus mova na sua vida, irmãos, eu fui pregar em São Luís do Maranhão. Eu fui pregar numa cidade chamada Mirador, no Maranhão. O homem foi me matar com a faca. Quem viu? Quem viu o vídeo? O homem foi me matar no final do culto com a faca. E as pessoas me avisou: pastor, fica aqui, não sai daqui. Tem um rapaz do outro lado da rua. E ele falou que vai te matar. Ele está esperando você sair do culto. Ele está esperando o irmão sair do culto. Eu levantei minha mão para o céu e orei. Quem viu o vídeo? Quem chegou a ver o vídeo?
Quem chegou a ver? Eu levantei a minha mão para o céu. Eu tinha acabado o culto, tinha mais de 250 pessoas no povoado. Mais de 250 pessoas no povoado. Eu levantei a minha mão para o céu. E eu falei, meu Deus, se o diabo quer fazer alguma coisa aqui, meu Deus, não deixa. Repreende ele, amarra ele. O rapaz estava do outro lado da rua, com a faca para me matar. Estava com a faca na mão. Na hora que eu terminei a oração, ele caiu no chão, arrastando, igual uma lesma, querendo se levantar. Querendo se levantar. Irmão, quando você ora, Deus move o mundo espiritual. Quem acredita? Eu quero fazer uma oração daqui a pouco por você que está enfermo, você que está desempregado, você que está passando problema espiritual. Fica até o final, que eu quero fazer uma oração. Eu quero orar. O Deus que enviou o anjo para cortar o laço da morte lá no povoado, nessa tarde ele vai enviar anjos na sua direção, se você crê. Você crê? Quem crê? Quem crê dá like no vídeo, dá glória a Deus. Quem quer dar like no vídeo, dá glória a Deus. Então, irmãos, a quinta é a oração. O diabo tirou a oração das igrejas. Eu lembro, irmãos, quando me converti na Deus e Amor, 1999. A igreja Deus e Amor orava muito, irmão. Quem lembra dessa época? Não tinha nada de festa, cantoria, culto de mulheres, chá de mulheres, boneco da cabeça grande, fantoche, não tinha nada disso. Era uma igreja que orava muito, irmão, a Deus e Amor. E o diabo tirou a oração da Deus e Amor. Ele tirou. O diabo tirou. Quem concorda que o diabo tirou? Agora está imitando a Assembleia de Deus, festividade, culto de mulheres. Está imitando a Assembleia de Deus. Satanás, ele é astuto, ele é enganador. A Deus e Amor agora está imitando a Assembleia de Deus. Está imitando. Está imitando. A Deus e Amor está imitando a Assembleia de Deus. Está copiando. Está copiando. Por isso que tem multidão de gente saindo da Deus e Amor. Tem uma multidão saindo. Porque, irmão, quem é da verdade não vai ficar nesses lugares, não. Quem concorda comigo? Aquele que ama o verdadeiro evangelho, ele fica nesses lugares, ele fica sufocado. Ele fica sufocado, incomodado. A pessoa não fica, não. Vem irmãs pregando de salto alto, de chapinha, cabelo pintado. Chega uma hora que a pessoa fica sufocado, fica impaciente. E é o próprio Deus tocando na pessoa. Quem está passando por isso? Quem está passando por isso? Pastor, tem dia que eu fico sufocado lá na igreja. Eu fico impaciente vendo coisas erradas que estão fora da Bíblia. Eu fico impaciente na igreja. É porque Deus, Ele vai mostrando o que é certo e o que é errado. O que é dele, o que é do diabo. Deus revela. Ele mostra. Aleluia. Glória a Deus. Aquele que ama a verdade, nunca ele vai se apostatar.
Olha aí, ó. Quem fica sufocado aí? Quem fica sufocado? Seja sincero. Pastor, eu fico sufocada. Vendo as irmãs de cabelo pintado, salto alto, cabelo cortado, pintado, chapinha, pintura. Coisa errada, telão no púlpito, festa. É só festa, festa, festa. A igreja não ora mais, só quer saber de comer. Encher a barriga. Só quer saber de festa, festa, festa. É festa, é festa, é festa. A igreja não busca mais. Cadê as vigílias? Cadê as vigílias? Até as vigílias o diabo tirou das igrejas. Aí na sua cidade, tá tendo vigílias? Onde você mora? Tem vigília? Satanás arrancou até as vigílias da igreja. Satanás tirou as vigílias. Porque o diabo sabe que Deus batiza com o Espírito Santo se orar. O diabo sabe que Deus batiza com o Espírito Santo e com fogo se jejuar e orar. E o que ele faz? Ele tira a oração. Ele tira as vigílias nas igrejas. Ele tira a comunhão, a oração, a busca. Porque o diabo, irmão, é astuto. O diabo é astuto. Quem sabia que o diabo é astuto? Quem sabia? Irmãos, vamos chegar no 1000 likes nesse vídeo. Você que ama a verdade, dá ok aí. Satanás, ele é astuto. Ele sabe que Deus batiza com o Espírito Santo se orar e jejuar. Tiver um coração puro e sincero. Deus batiza com o Espírito Santo e com fogo. E o que é que ele faz? O que é que ele faz? Ele faz show na igreja, teatro. Ele faz teatro. Você sabia que teatro na igreja não é de Deus? Quem sabia? Você sabia que teatro na igreja é coisa pagã? Teatro veio da Grécia, de Atenas. Eles faziam teatro para adorar os deuses no Egito. Nas pirâmides de Faraó, eles faziam teatro. Nas pirâmides, para adorar os deuses do Egito. Satanás, ele colocou teatro dentro da igreja. Arrancou a oração. Arrancou a busca na oração. A busca a Deus na oração. Inventou teatro. Inventou boneco fantoche. Inventou boneco de cabeça grande dentro da igreja. E o povo tá achando que tá normal. O povo tá achando que tá tudo normal. Mas não tá. Quem concorda comigo, irmãos? Nós estamos com 556 pessoas ao vivo. Quem concorda comigo? Irmão, uma igreja que ora, que jejua, que tem a santificação, a sã doutrina, que não aceita pinturas, adultério, comércio. O diabo tem raiva, o diabo tem ódio. Uma igreja que não aceita o mudanismo. O diabo tem raiva, o diabo tem ódio. Olha o que o diabo fez com as igrejas que pregavam a sã doutrina, Assembleia de Deus, Deus e Amor, Sino de Belém, Visão Missionária, outras igrejas cristãs. O diabo destruiu as igrejas. Destruiu. Irmão Leonardo, aqui na Deus e Amor, onde eu congrego, um pastor veio trazer a esposa para pregar. Vestiu boneco. Olha aí, ó. Boneco. Acabou as pregações. O negócio agora é agitar. É boneco na igreja. O negócio é sério. Quem não aceita, irmãos? Quem não aceita bonecos
fantoche dentro das igrejas. Quem não aceita teatro dentro da igreja. Quem não aceita doutrina de demônio dentro da igreja. Irmão, a igreja é lugar de orar, louvar a Deus, buscar a palavra de Deus. Tudo isso é demônio. Tudo isso é demônio. Demônio. Sabe o que é que eu fico triste, irmãos? Que eu não estou vendo ninguém pregar contra isso aí. Eu estou vendo as senhoras de idade deixando ser levado, dando gargalhada. Senhoras de idade, cabeça branca. Deus de estender a mão e repreender. Fica achando bonito. O povo tem que tomar vergonha na cara. O povo tem que tomar vergonha na cara. Sabe o que o diabo quer fazer? Ele quer fazer você se acostumar com o pecado. Achar normal. Eu vou dar um exemplo. Na década de 60 e 70, as igrejas não usavam brinco e batom. Na década de 1960, 1970, 1980, as igrejas pregavam contra usar batom, brinco, pintar cabelo de vermelho, loiro. Só que passou os anos, o diabo fez as pessoas se acostumar com o pecado. Quem está me ouvindo? É isso que o diabo quer fazer. O diabo quer fazer você se acostumar com o pecado, achar que é normal o pecado. Ele quer fazer você se acostumar, achar que é normal usar salto alto. Quem está me escutando, pelo amor de Deus? Antigamente usar salto alto era escândalo. Era lascívia, era adultério, era sensualidade, salto alto na igreja. Hoje, a Débora Miranda usa saia rachada, salto alto. As cantoras da Voz da Libertação, as pregadoras usam salto alto na Assembleia de Deus, na Deus e Amor. Quer dizer, o povo se acostuma com o pecado e acha normal. Normal. Não se acostume com o pecado. Quem não se acostumou? Quem não se acostumou e nem vai se acostumar. Nem vai. Nem vai. O diabo quer fazer você se acostumar com o pecado. Aí daqui a pouco, não tem nada a ver não. Não é pecado não. Não, Deus só quer o coração. Não tem nada a ver não. É uso e costume. É uso e costume, isso aí não tem nada a ver não. É assim que o diabo quer fazer. É desse jeito. Nós não podemos deixar o diabo fazer nós acostumar com o pecado. Eu vou te dar um exemplo. Antigamente, se um pastor falasse que sexo oral era permitido, não era escândalo? Quem lembra disso? Hoje você vê pastores pregar, dizer que sexo oral é pecado. Não, pode fazer. Não, é pecado não. Você vê pastores da Universal, da Assembleia de Deus, pastor Cláudio Duarte, pastor Sila Malafaia. Você vê pastoras, missionárias mundanas. Não, pode fazer sexo oral. Não é pecado não. Você está entendendo? Quem está escutando?
Antigamente era escândalo. Se você escutasse um pastor falar isso, que em 4 paredes o casal pode fazer o que eles querem, antigamente era escândalo. Era ou não era? Era ou não era escândalo, irmãos? Isso é a sexta. Isso é a sexta coisa que o diabo colocou dentro da igreja. Imundícia. Hoje você vai nas igrejas evangélicas, as mulheres praticam sexo oral, sexo anal, praticam orgias com seu esposo. E chega na igreja, quer falar língua estranha, quer profetizar. Chega na igreja, quer ser boca de Deus. Antigamente, era escândalo. Era ou não era? Antigamente era escândalo. Hoje você vê os pastores pregar e falar. Não, se tiver concordância, pode fazer o que vocês quiserem. Mentira. Sabe o que a Bíblia diz? Que o leito do casal tem que ser puro. Quem já leu na Bíblia? Quem já leu na Bíblia? Que o leito do casal tem que ser puro. Sem mácula. Sem mancha. A Bíblia diz que aqueles que se entregam à impureza e à imoralidade, Deus vai julgar eles. Irmãos, o Brasil está cheio de falso profeta. O Brasil está cheio de falso profeta. E muita gente está seguindo os falsos profetas. Quantas pessoas estão seguindo mentiras, estão seguindo pregações falsas. Quantas pessoas, irmãos, deixaram a palavra de Deus de lado. Alguém pode colocar para mim na tela? Está lá em Hebreus. Eu queria pedir para os administradores me ajudar. Que o leito do casal tem que ser puro. Me ajuda aí, irmãos. Põe o texto na tela. O leito do casal tem que ser puro. Hebreus capítulo 13, versículo 4. O leito do casal tem que ser sem mácula. Sem mácula, sem mancha. Eu sou sincero. Se eu congregar numa igreja e eu descobrir que o pastor pratica sexo oral com a mulher dele, eu saio daquela igreja. Quem sai? Quem sai? Se eu descobrir que na igreja tem um presbítero, um diácono praticando orgias com a esposa dele, eu saio da igreja na hora. Deus me livre. O altar está contaminado, o altar está poluído. Quem sai? Quem sai? Eu saio. Na hora. Ou você fica lá? Ou você fica lá dentro, irmã? Hã? Apoiando orgia, impureza. Apoiando impureza, orgia sexual. Deus me livre. Tomar ceia na mão do homem desse. Deus me livre. Tomar ceia na mão de um adúltero, de um impuro, de um devasso, de um imoral. Um imoral. Impuro. Imoral. Diga agora a Deus. Você que congrega na igreja aí, pergunta o pastor lá se pode. Faz o teste. Se ele falar que pode, pode saber que ele está com a vida desconcertada.
Se ele falar que pode, é porque ele está com a vida torta. Ele é a mulher dele. Quer fazer o teste? Chega na igreja que você congrega aí e pergunta o pastor, lá na sala pastoral. Quer fazer um teste? Chega na sala pastoral e pergunta para ele. Se ele falar que pode, é porque ele está com o altar quebrado. Ele, a mulher dele, está com o altar quebrado. Torto, sujo, o altar quebrado. Eu vou dizer mais. A Assembleia de Deus aceita essa prática. Está escutando? A Universal aceita. Assembleia de Deus aceita. Muitas igrejas aí aceitam essas práticas. Muitas igrejas aí, elas aceitam essas práticas imorais. Irmãos, quem está me escutando? Quem está me ouvindo? Quem está gostando da palavra, dá glória a Deus. Quem está gostando da palavra, diga glória a Deus. Irmãos, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo é morada do Espírito Santo. O nosso corpo. Eu vi o pastor Cláudio Duarte. Eu nem vou chamar esse homem de pastor, porque para mim ele é humorista. É humorista, não é pastor não. É humorista de altar, animador de plateia. Eu vi ele falando. Se tiver concordância em quatro paredes, pode fazer o que você quiser. Conversa fiada. Conversa fiada. As igrejas estão cheias de artistas de púlpito. As igrejas estão cheias de artistas de púlpito, irmãos. Você que segue um homem desse, cuidado para você não ir para o inferno. Você que segue esses homens, cuidado para sua alma não se perder. Quem está me escutando? Quem está me ouvindo? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 19. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Irmão, até o leito do casal tem que ser santo. Tem que ser puro. Quem concorda comigo? Quem concorda comigo? Vocês concordam comigo? Até o leito do casal tem que ser puro. Tem irmãos aí tratando a sua esposa como se fosse prostituta. Tem até posições sexuais que Deus não se agrada. Quem concorda comigo? Tem até posições sexuais que Deus não se agrada. Tem gente aí tratando a sua esposa como se fosse prostituta, garota de programa, mulher meretriz. Mulher meretriz. Tem até posições sexuais que Deus não se agrada. Aí você fica aí, ó, seguindo pastores. Pastores carnais, pastores mundanos. Pastores que não são espirituais. A Bíblia diz que Deus vai levantar pastores segundo o coração dele. Quem está me escutando? Quem está me escutando? Eu sei que tem gente que não gosta desse canal, mas eu sei que tem outros que amam a verdade aqui. Quem ama a verdade aqui, diga glória a Deus. Aleluia. Pastor, eu amo a verdade do Evangelho. Eu amo a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Irmãos, nós temos que buscar a santificação. Nós temos que buscar a comunhão com Deus. Quem está gostando da palavra? A última que eu quero falar aqui para mim orar. A última. Quem quer saber qual é a última? Agora pega. Agora a última. A última é terrível. Eu falei de 6. De 6 coisas que o diabo colocou dentro das igrejas. Que as pessoas acham normal. Normal. Quem quer saber a última? A última. Quem quer saber? Quer saber a última? Só quem quer saber eu vou falar. Só quem quer saber eu vou falar. Falei de 6. De 6. Quem quer saber a última? Só quem quer saber. Quer saber a última? Casar de novo. Quem já reparou que tem muita gente casando de novo? Quem já reparou? Na rua da minha casa tem um músico da CCB. Ele largou da mulher dele, passou 9 meses, já arrumou outra. O que tem de gente casando de novo, caindo em adultério, tá demais. Tá ou não tá, irmãos? E lá em Romanos capítulo 7, fala que quem casa com repudiado comete adultério. Quem casa com a repudiada comete adultério. O que tem de gente por aí casando de novo. Eu vi aquele cantor Elias Silva casando de novo. Eu vi a Lauriette casando de novo. Eu vi aquele cantor Kleber Lucas, parece estar no 3º casamento. Quantos cantores evangélicos? Chiri Carvalhais. Quantos cantores evangélicos estão casando 2, 3, 4 vezes? Quantos? E você sabia, irmãos, que os adúlteros não vão entrar no céu? Quem sabia? Quem sabia que os adúlteros não vão entrar no céu? Apocalipse 22:15. Os adúlteros não vão entrar no céu se não se arrepender. Irmão, aqui na terra o homem pode liberar o que ele quiser. Eu quero ver Deus liberar. Você sabia que tinha pessoas que queriam congregar aqui nesse ministério? Que vieram de 2, 3 casamentos, eu não aceitei. Não aceitei, irmão. Não aceitei. Tinha um rapaz que ele cresceu na Deus Amor. O pai dele era pregador, dirigente. Desde menina, Deus Amor. Um rapaz. E ele tinha casado com uma jovem. 2 filhos com ela. Depois ele desviou, o casamento acabou. Ficou desviado no mundo. Fumando droga, bebendo. Aí depois ele conheceu outra mulher, engravidou essa mulher. E eu falei, você está em adultério. Quem concorda comigo? E no vídeo, eu falei para ele. Falei, irmão, você está em adultério. Você adulterou. Você largou da sua mulher com seus 2 filhos para arrumar outra mulher e engravidar ela. Você está em adultério.
Só que se for na Assembleia de Deus, não tem nada não, pode casar. Se for na Universal, na Mundial, não tem nada não, pode casar. Se for nas igrejas evangélicas, se for na CCB, Congregação Cristã do Brasil, não, pode casar, deu certo, não, tem nada não, pode casar. Irmão, aqui na terra, as pessoas liberam o que elas quiserem liberar. Eu quero ver é o céu. Eu quero ver é Deus liberar. Quem está me compreendendo? Quem está me compreendendo? Quem está me compreendendo? Quem é que você está no segundo casamento? Seja sincero. Quem é que você está no segundo casamento? Pastor, eu estou no segundo casamento. Diga eu quero te ver. Eu estou no segundo casamento, pastor. Eu tenho um recado para te dar. Você está em adultério. Você está em adultério. Você que está no segundo casamento, você está em adultério. Porque a Bíblia diz, enquanto estiver vivo, está grudado na lei. Põe para mim alguém aí. Põe para mim os administradores. A Bíblia diz, enquanto estiver vivo, você está grudado com ele na lei. Na lei.